Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Jaqueline, este é o canal Amor Sou Eu e hoje nós vamos falar sobre como você fazer o desmame noturno do seu bebê. Como tirar aquela mamada ali do meio da madrugada que não deixa você descansar, né? Mas antes de irmos para o vídeo, eu já te convido a se inscrever aqui e também ativar o sininho de notificação para você ficar sabendo em primeira mão dos vídeos que nós postamos aqui semanalmente. E você pode fazer isso agora, enquanto eu rodo a vinheta. Bom, todos nós sabemos que, apesar de existir uma romantização aí sobre a amamentação, o processo pode não ser tão lindo e maravilhoso como se prega por aí, né? É um processo bastante cansativo, principalmente aí nos primeiros meses, onde existe adaptação de mãe e bebê. Porém, vai chegando um determinado momento em que o bebê já não precisa tanto de mamar, o bebê já começa a receber outro tipo de alimentação, então é necessário sim ir reduzindo essa quantidade de momentos em que ele acorda à noite, né? Essas mamadas noturnas mesmo, elas já passam a não ter mais tanta funcionalidade, elas passam a não ter mais aquela necessidade nutricional que ela tinha quando o bebê era pequenininho. Mas antes de falar sobre as dicas que para você conseguir fazer esse desmame, é importante você entender quando é necessário fazer isso. Por exemplo, o bebê é muito pequenininho, você acabou de chegar da maternidade, esse bebê tem dias aí com você, então é muito difícil você tentar regular isso e você tentar não acordar de madrugada para alimentar esse bebê. A menos que seja um bebezinho privilegiado, que durma a noite toda, você vai ter que acordar aí um pouquinho. É interessante você saber também que no início, quando você também está se adaptando, o seu corpo está se adaptando à amamentação, esse período aí da madrugada é o período onde você mais produz o leite. Então, essa mamada aí durante a madrugada pode fazer muito bem também para a sua produção. Então, para um bebezinho muito pequeno, não é interessante você já tentar tirar essa mamada aí da madrugada. É muito importante também você respeitar o seu corpo, porque muitas vezes acontece uma pressão externa, pessoas ao seu redor falando que você não deve mais acordar de madrugada para amamentar essa criança, a sua sogra falando, a sua mãe, a cunhada, e você começa a se sentir pressionada e começa a achar que você tem o dever de não acordar mais à noite para alimentar essa criança. E é muito importante que isso parta de você. Se você acha que está na hora, que você já não está descansando mais, que já está prejudicando a qualidade do seu sono, aí tudo bem. Agora, por uma pressão externa, não faça isso, porque depois vai ficar ruim, vai vir uma cobrança para você por você ter cedido essa pressão. Quando o bebê está ali em torno de 4 ou 6 meses, o seu corpo já se equilibrou, já está entendendo aí esse processo da amamentação, então já não tem mais tanto essa necessidade. Em especial que a partir dos 6 meses esse bebê começa a receber outros alimentos ao longo do dia, então muitas vezes essa mamada aí noturna, ela é mais uma necessidade de contato, ela é mais uma carência, então o bebê está precisando mais que alguém fique próximo dele do que mesmo de mamar. Então esse contato aí, essa coisa de sugar o seio é mais para poder ter você por perto do que realmente se alimentar. Então é uma boa hora para você começar a pensar nesse processo aí de retirar essa necessidade dessa mamada aí no meio da madrugada. Primeira dica faça isso gradualmente. Não adianta você acordar e falar, a partir de hoje nunca mais essa criança vai mamar no meio da madrugada. Não vai funcionar. Você vai se frustrar, vai ter um desgaste aí e todo o processo que gera trauma, ele não é interessante nem para a mãe e nem para o bebê. Faça isso gradualmente, tenta ir oferecendo o seio para a criança um pouco antes dela dormir, porque assim ele vai estar um pouco mais satisfeito e aí não vai ter essa necessidade de acordar no meio da noite. É interessante também fazer uma jantinha mais reforçada, que esse bebê aí com mais de 6 meses já está se alimentando, então faça uma jantinha caprichada ali que ele vai se alimentar e não vai ter essa necessidade de acordar para poder mamar. Tente prolongar esse período, sabe? Se o bebê chorar, tenta colocar ele no colo e não dá logo o seio, porque muitas vezes ele tá ali só querendo mesmo um contato, ele nem tá querendo tanto assim mamar, mas você ofereceu, ele não é bobo, né? Ele vai ali, vai se alimentar mesmo. Tente acalentá-lo, porque às vezes ele tá querendo um colinho mesmo, ele vai se acalmar
por estar no seu colo e vai esquecer aí, porque ele realmente não está com fome, ele já não tem mais a necessidade de mamar mesmo assim para se nutrir. Mas é importante também você ter certeza que o bebê realmente se alimentou muito bem, que ele realmente mamou ao longo do dia, que ele realmente jantou e que ele não está com fome. Porque se o bebê está com fome, se ele não fez uma alimentação legal durante o dia, se ele não jantou, não adianta você querer acalentar, porque ele vai querer mesmo se alimentar. Uma boa dica também é você pedir para o pai ir lá acalentar esse bebê quando ele chamar. Porque se ele está chorando, que ele está querendo só um contato físico, que ele está precisando só de alguém ali com ele, se o pai for, vai resolver o problema. Porque, na verdade, ele não está querendo mamar, ele está querendo só mesmo um adulto ali para poder acalentar ele. Então, tente nesse meio da madrugada aí, se possível, né? Você pedir para uma outra pessoa, né? Para o pai dessa criança ir lá e tentar acalentar para evitar que ele chegue lá, sinta o cheiro do leite em você e que queira mamar, né? Não concilie esse desmame com outras mudanças. Muitas vezes você está voltando a trabalhar e aí a criança já tem que ficar longe de você, você mudou de casa, você mudou a criança de quarto. Então tenta fazer uma coisa de cada vez, porque as mudanças elas geram muito estresse para os bebês. Então se você mudar muitas coisas ao mesmo tempo, isso pode tornar esse processo mais difícil do que ele tende a ser. Uma boa dica também para você evitar essa criança acordar no meio da noite é você dar uma mamada extra no fim do dia, né? Tipo, um pouco antes da criança dormir, você oferecer o seio, deixar ele mamar ali e tal, e aí depois colocar para dormir. E uma coisa que é muito importante também você entender é que geralmente o bebê chora e quer alguém por perto, isso é um instinto de sobrevivência. Não é por manipulação, não é porque ele quer que você faça o que ele quer. O bebê, a criança até certa idade, ela não tem nem cognitivo para pensar nisso, para pensar em manipulação. É uma questão de sobrevivência. A criança ela tem um instinto de saber que ela não sobrevive sem um adulto perto. Então, muitas vezes, esse choro, essa necessidade de contato é porque ela quer se sentir segura, que ela não quer estar com o organismo em alerta, que ela quer saber que tem alguém ali para cuidar dela, né? Então, muitas vezes, é essa necessidade de estar ali junto, de ter alguém perto. Então, assim, eu sei que é cansativo, né? Porque eu também tenho bebê, então é cansativo a gente ter alguém ali dependendo 24 horas por dia da gente, querer estar todo o tempo perto. Mas pense que vai passar, que é uma fase, né? Que logo essa criança cresce e é importante você sempre acalentar, não deixar chorando, não é a melhor forma você gerar um estresse muito grande nessa criança e em você também, né? Porque uma mãe nunca fica tranquila ouvindo o filho chorar. Então, não é o melhor remédio, tenta fazer isso gradativamente, nem sempre você vai ter êxito nas primeiras tentativas, pode ser que você fique um tempo aí tentando, né, que talvez você consiga um dia, no outro dia a criança acorde, mas tudo é um processo, então não desistindo, uma hora vai dar certo. Se você ficou com alguma dúvida ainda, pode deixar aqui nos comentários e você também pode procurar a gente lá no Instagram. A página é @mãesoueu1 e vai ser um prazer interagir com todos vocês. Muito obrigada pela sua companhia, um beijo e até o próximo vídeo.